Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus, que vai nos dar a palavra hoje, irmãos, que está em Deuteronômio 31, no versículo 19, que diz assim: Escrevei agora para vosso uso, seguinte o cântico que ensinarei aos filhos de Israel, pondo em suas bocas, para que esse cântico lhe seja como testemunho contra os filhos de Israel. Aqui, sabe o que acontece, irmãos? Aqui o Senhor, ele dá uma instrução, aleluia, para Moisés falar para o povo que eles, aleluia Jesus, irão agora se afastar da presença de Deus depois da morte de Moisés. Aí eles dizem assim, ó, aí na verdade o Senhor, ele diz assim, que eles vão começar a reclamar, aleluia Jesus, por enfermidades, por coisas ruins que vão acontecer com eles, nada vai fluir mais, as pestilências vão chegar, a enfermidade vai chegar um monte de coisa ruim. Aí eles vão dizer assim, mas por que esses males estão vindo em cima de nós? Por acaso Deus não está conosco? Aí, olha só, irmãos, às vezes a gente se pergunta, né? Por que será que está acontecendo tanta coisa, às vezes, ruim com a gente? Porque nós estamos falhando com o Senhor. Aleluia, Jesus. Muitas coisas, irmãos, é permissão do Senhor, assim como o Senhor está dizendo nessa palavra. E o Senhor disse assim, e diga para eles que eu não estou com eles. Eu abandonei eles pelo mal que eles fazem. Uma coisa é certa, irmãos, se nós não agirmos certo perante a presença do Senhor e as coisas começarem a dar tudo errado para o nosso lado, você pode ter certeza que você pode orar dessa forma: Senhor, aonde eu estou errando? E você sabe o que me chama a atenção? É que o povo de Israel, eles ainda pensam que fazendo mal, fazendo coisas que desagradam ao Senhor, não obedecendo ao Senhor, não fazendo a vontade, não tirando as vaidades, não andando com as vestimentas conforme o Senhor se agrada, é briga dentro de casa, é discórdia, é muita coisa que acontece, aleluia Jesus, é inveja, é avareza, é ganância, é tanta coisa, é mentira, e a pessoa pensa que está na presença de Deus. Vocês pensam isso, irmãos? A palavra de Deus fala que Jesus era manso e humilde. Agora você imagina, será que Deus está numa pessoa estressada, nervosa e briguenta? Não, Deus não está ali. É assim que o Senhor está dizendo nessa palavra. Eles faziam o que faziam coisas erradas, se fornicava com outras mulheres, os que eram solteiros, adulteravam, matavam, não obedeciam a palavra e tinham certeza que Deus estava com eles ainda. Aí o Senhor diz assim, Moisés, cante esse cântico para eles aqui, para eles saberem que agora eu não estarei com eles. E quando eles virem pedir o meu socorro, eu não vou ajudar, porque males virá sobre eles, porque abandonaram a minha aliança. Aleluia, Jesus. Todo o mandamento que Deus deixou para eles, que eles conduzissem na verdade, aleluia, Jesus. Eles não, aleluia, Jesus, não escutaram a voz do Senhor. Moisés morreu, então eles começaram a idolatrar outros deuses, aleluia, Jesus, sabendo que o nosso Deus é espírito, ninguém vê. Nós podemos até ver anjos, podemos até ver Jesus, aleluia, mas Deus, nunca ninguém viu Deus, aleluia, Jesus.
E quantas experiências, aleluia Jesus, muitas vezes eu e você tivemos, quantos livramentos, aleluia Jesus, eu e você tivemos, e quantas vezes, irmãos, a gente esquece de fazer o que é correto. Quando Deus fala, vai ler a palavra, vai se santificar, vai pregar minha palavra. Então, irmãos, o Senhor, Ele tem uma direção para todos nós. Eu sei o que Deus me cobra e Deus sabe também o que Ele tem cobrado de você e o que você não tem feito para Ele, aleluia, Jesus. Então, irmãos, muitas das vezes a gente tem que entender, porque a gente tem preguiça de ler a palavra. Essa é a verdade. Porque se você ler todo o capítulo 31, o Senhor está dizendo aqui que Moisés foi fiel, Moisés morreu e o povo se extraviou. Voltaram a cometer os pecados que fazia, começaram a fazer a maldade que fazia, largar os mandamentos do Senhor, a lei dele, e agora começaram a sofrer. Começaram a sofrer e com a convicção que Deus era na vida deles ainda. Aleluia, Jesus. Então, irmãos, nós temos que estar sempre em oração, sempre fazendo essa oração. Senhor, mostra para mim aonde eu estou errando na sua presença. E se o Senhor não responder, você continua em oração. Ele vai responder de qualquer forma. Ele vai usar um pregador para falar com você. Ele vai usar alguém lá na igreja para falar com você. Ele vai usar um profeta para falar com você. Ele vai usar eu para falar com você, como ele está falando, como ele está usando eu para falar com você. Enfim, irmãos, a gente não pode brincar de ser cristão. Ou a gente faz o que é certo, ou a gente padece. Essa é a verdade. Se a gente não se santificar, não fazer jejum, a gente não consegue se libertar das coisas mundanas. Eu digo para vocês, irmãos, eu não tenho quase nada de redes sociais. Eu só tenho o TikTok e o Cauê porque eu posto a palavra para vocês. E a ordem é a seguinte: poste e saia. Essa é a ordem que o Senhor tem para mim. Eu não quero você ficando nessas redes sociais olhando vídeos. E isso não é para mim. Isso é para você também. Você também é servo como eu sou serva. Amém, irmãos? Então, o Senhor, Ele deixa a direção para que você possa entender. Muitas vezes você está padecendo porque o Senhor tem falado e você não tem obedecido. Mas eu peço também que vocês compartilhem essa palavra, porque eu sei que o Senhor está falando com muitas e muitas pessoas que precisam se voltar de todo o coração e fazer a vontade do Senhor. Amém? Então, eu deixo essa direção em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus.